Bom, pessoal, eu não trouxe nenhuma apresentação. Eu vou falar um pouquinho aí dos instrumentos e as estratégias adotadas aí pela habitação de Campinas na área de interesse social. Pois bem, quando nós começar um pouquinho o histórico, prometo que eu vou tentar cumprir os 15 minutos e não sei se vai ser tão fácil assim, mas vamos lá. Quando nós chegamos na habitação da cidade de Campinas, né, que foi no ano de 2017, nós identificamos ali um passivo extremamente absurdo com relação às ocupações na cidade, como eu disse. E aí, como a Maria Cláudia disse, não adianta só você fazer regularização fundiária e não criar novas ferramentas na produção de novas unidades habitacionais. E aí foi isso que a gente fez. Logo em 2017, não vou entrar no assunto das ocupações, mas nós criamos e trabalhamos sempre, onde passamos, com pilares, né? E nós criamos alguns pilares na área de habitação. Um deles foi a regularização fundiária, o outro pilar foi a produção de novas unidades habitacionais e o outro pilar, a contenção de novas ocupações, onde existe uma equipe hoje da Secretaria que tenta fazer esse trabalho que eu digo para vocês que é um dos piores, viu? Conter ocupação é uma coisa muito complicada, porque você lida com crime organizado na maioria das vezes e não tem muitas vezes o respaldo aí da segurança, né? Fica meio a nosso critério. Antes de começar a falar da produção de novas unidades habitacionais, eu queria agradecer aqui a equipe, né, do ex-Coab, que está aqui hoje, que tem feito esse trabalho na produção de novas unidades, juntamente com a Secretaria de Habitação em alguns novos modelos. Mas especificamente essa lei, como eu disse, nós fizemos uma lei no ano de 2017, e essa lei foi a única lei, salvo engano, do governo Jonas Donizete, que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Campinas, onde houve aprovação, onde houve a votação a favor da lei de toda a oposição. Diga-se de passagem, esse é um exemplo de quando nós queremos fazer as coisas acontecer. Nós fazemos, basta ter vontade que você consegue. Então essa lei, hoje, pessoal, eu vou falar alguns princípios dela de forma muito objetiva. Essa lei, ela tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de vigência. Essa lei tem já assinados 50 contratos com a Coab. E basicamente o que essa lei diz? Eu vou contar aqui para vocês hoje. Essa lei, ela dá transparência na contrapartida. Você tem uma contrapartida nos empreendimentos de interesse social de 5%, onde a gente calcula 5% para as obras de saúde, educação, pavimentação, viário, entre outros equipamentos públicos, limitados a 5%. Por que limitados a 5%? Porque o empresário que vai fazer empreendimento de interesse social,
na verdade, não é a questão se ele vai ganhar dinheiro ou não, até porque o empresário tem que mesmo ganhar dinheiro, essa é a função dele. Se uma empresa não ganha dinheiro, automaticamente ela vai fechar. Então, ganhando dinheiro e gerando receita, ela vai ter novos empregos, né? Vai pagar mais imposto. É uma cadeia muito simples de entender. E nós limitamos esse valor para justamente os apartamentos eles serem vendidos num preço acessível à grande demanda da cidade. Além disso, pessoal, para vocês entenderem um pouco dessa lei, essa lei diz basicamente que o empresário que quer empreender através dessa lei, ele vai dar entrada na Coab e a Coab vai fazer a gestão da aprovação do empreendimento. Além disso, o que nós pusemos nessa lei? Nós pusemos que 2% das unidades que ele construir, ele vai doar para a Coab. Sejam elas loteamento, ou seja ela edificação, no caso apartamento. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Além uma observação que eu sempre faço questão de dizer, para vocês terem ideia, um dos grandes detalhes dessa lei que diz respeito ao assunto de hoje é a qualidade dos projetos, né? Acho que a equipe ela vem batendo muito nessa tecla, que a gente não quer pombal para famílias de baixa renda, para famílias de interesse social. A gente quer um apartamento ou um lote com a infraestrutura a melhor possível, né, para que as famílias possam ter condições de morar em lugares habitáveis. E o que é legal, pessoal, dessa legislação, que eu fiz questão de falar sobre ela hoje aqui? Você vê, viu, Celso, esse é um dado interessante. Campinas tem 42 mil pessoas inscritas no cadastro de interesse em moradia. O Olavo falou aqui, da Caixa Econômica, que Campinas fez, nos últimos 10 anos, talvez, né, vamos dizer assim, 8 mil unidades faixa 1, 35 mil unidades nas outras faixas. Você vê, essa lei ela tem 1 ano e meio de vigência, com 50 contratos assinados com a Coab. Ela já atingiu 30 mil unidades habitacionais. E aí eu estou falando de faixa 2, faixa 3, faixa 1,5 e muitos lotes. Desses 30 mil, estou falando de aproximadamente 8 mil lotes de interesse social. Lotes de 126 metros quadrados. Então, em 1 ano e meio de legislação, o que foi feito em 10 anos foi feito em 1 ano e meio. E aí, qual que é o grande detalhe que eu falei para vocês? Que eu espero que ninguém aqui conte para o prefeito, né? Porque eu vou contar aqui hoje e ele que vai fazer o anúncio. Mas nós vamos lançar um programa municipal de habitação de interesse social. Ainda não tem nome, mas isso está sendo construído. E nós vamos pegar esse 2% das unidades que serão doadas para a Coab. A Coab hoje é uma empresa que vem a cada ano, desde 2017, que é de quando eu posso falar, ela vem gerando menos prejuízo, dependendo cada vez menos da prefeitura, porque foi gerando novos negócios, porque como toda empresa ela tem que dar resultado. Se você pegar 2% das 30 mil unidades, eu estou falando de 600 unidades habitacionais que serão destinadas a esse novo programa que será lançado na cidade. E eu tenho certeza, eu gosto muito de falar da imprensa, viu? Eu tenho certeza, isso já aconteceu, eu falei isso para um repórter, ele falou, mas é pouco, realmente é muito pouco. Mas se ele me conseguir construir mais de 100 mil num dia, ele que me ensine que eu vou fazer. Então, tudo tem um start. Como eu disse, o passivo é grande
e nós não vamos conseguir resolver nada de uma vez. Mas se você pegar 600 unidades, e é isso que a gente vai fazer, destinar a famílias que ganham até R$ 1.800 e vender essa unidade para essa família via carteira Coab em 400 parcelas com 2% de juros ao ano. Ou 300 parcelas, ou 360. Gente, para mim é muito claro a habitação no nosso país, para mim. O rico, quando constrói uma casa, muitas vezes ele financia em 300 meses, 400. A parcela dele é maior. A família de baixa renda, por que não pode ter o mesmo modelo? É isso que a gente vai fazer aqui. Nós queremos que essas famílias vivam em lugares adequados. Um grande fator desse programa é a fiscalização, para ver se essa família não vendeu a unidade, até porque o apartamento vai ficar no nome da Coab, então ela não vai conseguir vender. Mas com as visitas mensais, nós vamos identificar se ela cometeu algum ato irregular, e aí ela vai perder com certeza. Mas a gente tem que sempre acreditar que tem muita gente do bem, assim como eu digo que na política ainda tem muita gente do bem, na população ainda tem bastante gente. Então, se você pegar, viu, Celso, e vender a 100 mil cada uma, eu estou falando de 60 milhões de reais no caixa da Coab. E eu ouvi uma pessoa da Coab falar assim para mim, mas o dinheiro não vai entrar à vista. Com certeza não vai entrar à vista. Mas vai criar carteira. E eu estou falando de 1 ano e meio de legislação. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos estudando aí algumas possibilidades. E aí eu acho que é importante dizer que você senta na frente hoje dos empresários. Eu estive recentemente com a Cirela, que só faz habitação para alta classe da sociedade, e eles vão fazer habitação de interesse social em Campinas. E por que eles vão fazer? Qual que é o grande detalhe dessa lei? E eu acho que não adianta só a gente criticar ou falar do governo federal. Eu acho que está na hora, ou talvez já passou da hora, de nós entendermos que nós temos que ser eficientes na aprovação do empreendimento. Muitas vezes as prefeituras demoram 10 anos para aprovar um empreendimento. Esse custo, ele só vai ser jogado na conta de uma pessoa, de quem for comprar. Então, nós fizemos agora uma proposta de alteração dessa legislação que eu falei para vocês. Ela está atualmente no jurídico da prefeitura, onde a gente está tentando ali enfrentar uma coisa que é uma questão, né, que é muito discutida hoje aqui na cidade, que é vaga de estacionamento, né, que faz com que o apartamento seja mais caro, óbvio. E a gente está enfrentando essa questão e retirando, deixando a critério do empresário decidir se ele vai colocar vaga de estacionamento ou não no empreendimento dele. E você sabe por que eu falo isso? É muito simples. Tem muita gente hoje que não tem carro. Mas mais simples para mim é dizer o seguinte: você vai até uma concessionária muitas vezes e você tem um carro de 100 mil reais para comprar, você tem um de 60 mil, você tem um de 40 mil, acho que 40 tá bom no Brasil, né? Você tem um de 200, 300, 400. E aí você vai para habitação de interesse social. Você tem um apartamento de 230 mil, você tem um apartamento de 180 mil, você tem um apartamento, HM vendeu o apartamento aqui a 133 mil, faixa 1,5. Mas você não tem um apartamento de 100 mil reais. Por quê? Se nós não criarmos ferramentas, e aí foi quando eu conheci a GIZ, e disse, não importa se essas ferramentas sejam caras, né? A questão da eficiência energética.
Ela pode ser cara, mas a longo prazo, gente, ela se torna barata. É o que a gente fala da regularização fundiária. Custa R$ 1 milhão para regularizar? Custa 100 milhões se não regularizar. Então, é um investimento. A regularização fundiária nessa cidade hoje são 20 mil unidades. Se cada família reformar a sua casa e gastar 20 mil, são 400 milhões de reais injetados na economia local de forma direta, né? O construtor ali do bairro, o pintor, o material de construção, o dinheiro volta automaticamente. E não é diferente na produção de novas unidades. Vocês sabem aqui todos, acredito eu, que quando você vai fazer um parcelamento, um loteamento, você não precisa doar lote. Você só parcela, perde aproximadamente 50% da área e faz lá o seu loteamento. Aqui não. Eles chegam na minha frente e falam, se você aprovar um loteamento em 90 dias, que é o prazo que a lei diz e está escrito, eu te dou até 10% de lote, Vinícius. Então, gente, é muito claro que a ineficiência torna tudo mais caro. É o caso do nosso país, na minha opinião. Eu não deveria falar, mas eu falo. Eu acho que o nosso país é trilhardário, só que não tem gestão. Claro que tem gestão, mas a não gestão dos últimos não sei quantos anos fez com que a despesa fosse maior que a receita. Então, a Coab hoje, com essa lei, passa a ter autonomia financeira em breve. Nós fizemos aqui uma coisa muito legal também, viu, Celso, que eu queria levar e apresentar para vocês, que é parcerias comerciais com as construtoras. A HM lançou 2.380 unidades em Campinas, faixa 1,5, e vendeu para a nossa lista inteira. Mas o que eu ia falar da lista para vocês? 42 mil famílias hoje tem no cadastro, sendo que 10 mil são de faixa 1,5 e 2, 7 mil de faixa 3. As 25 mil que eram do faixa 1, nós chamamos até a Coab e falamos, gente, o faixa 1, o Celso falou aqui que a gente tem aproximadamente 211 mil unidades de faixa 1 no país. Campinas não tem nenhuma, e nem tô pedindo, viu? Mas se quiser dar, pode, não tem problema. Mas nós chamamos essas famílias e acreditem no que eu vou dizer, gente. As famílias, elas querem pagar. Eu estou falando da condição da cidade de Campinas. Eu sei que na... O que é um? É 1 minuto? Porra. Das 25 mil famílias que a gente chamou até a Coab e falou, pessoal, o faixa 1 nós não temos previsão. Vocês têm condição de comprar uma unidade habitacional? Das 25 mil, nós conseguimos já chamar 15 mil. Das 15 mil, 8 mil famílias migraram para a faixa 1,5 a 2. Por quê? Muita gente esconde a renda. Claro que tem muita gente que não tem condição, gente. A gente sabe disso. E é isso que a gente vai fazer com o programa que a gente vai lançar. Atender essas famílias, porque elas não vão precisar ir no banco financiar um apartamento, elas vão na Coab. Nós temos um fundo de habitação que tem aproximadamente 80 milhões de reais, onde a gente quer usar o fundo para pagar a Coab e financiar isso para as famílias. Tem que subsidiar? Podemos subsidiar uma parte, mas não tudo, senão a pessoa não dá valor. Das 8 mil unidades do faixa 1 em Campinas, se tiver 6 mil unidades, que a pessoa que ganhou é a originária que está lá, eu duvido. Então, o que eu quero dizer é, existem ferramentas e acho que já falei lá para a Jéssica quando eu estive lá, para o Daniel, que essa casa 4.0 que o Celso citou, eu acho que a gente tem que avançar nisso. E por último,
dizer que nós, como eu disse para vocês, nós estamos propondo algumas alterações nessa lei nossa, né, nessa lei municipal, para fazer com que a densidade seja um pouco maior, a questão da vaga de estacionamento, como eu disse, a contrapartida seja um pouco menor. Mas o que é interessante? Se o governo federal, e aí eu estou falando disso, eu pensei isso agora, criasse um programa de investimentos nessas contrapartidas que a gente tem que fazer, né, de saúde e educação, nós poderíamos pegar 7% de contrapartida em unidade acabada e cada município ter o seu programa habitacional. Por que não? Acho que nós temos ferramentas para achar soluções, e é isso que a gente tem feito aqui. E dizer que o próximo passo, e também foi junto com o jurídico da prefeitura, foi trazer a aprovação de empreendimento de interesse social para a Coab. Tirar da Secretaria Municipal de Urbanismo. Não tenho nada contra a Secretaria de Urbanismo, mas eu acho que a gente tem que focar. E nós podemos assumir isso e aprovar cada vez mais rápido o empreendimento. E você imaginar que 30 mil unidades habitacionais no último ano, Campinas vendeu 1 bi de empreendimento aqui na cidade. 800 milhões desse 1 bi foi faixa de interesse social, faixa 2, faixa 3, faixa 1,5. Então, para mim, está muito claro que o interesse social, as famílias de baixa renda, elas têm condições de comprar. Claro que vou voltar a repetir, muitas delas não. E aí nós precisamos da ajuda do governo federal para aquela questão da entrada, né, que eu acho que é sempre um grande problema em todos os municípios. Parece que eu estou desviando aqui, mas eu não estou desviando o foco. Acho que com a eficiência do poder público, a eficiência energética é automática. Não adianta achar que o empresário vai botar dinheiro numa coisa se ele não consegue andar com o projeto. Ele não vai. Então, eu só queria dizer para vocês que 30 mil unidades... Falta 5 minutos? Já vou acabar. 30 mil unidades geram 6 bi de VGV, geram 60 mil empregos, geram 150 milhões de reais de ISS, IPTU e repasse de ICMS do governo do Estado de São Paulo. Geram 110 milhões de reais em obras dos 5% que eu falei para vocês, em obras de infraestrutura. Inclusive a gente já usou isso em regularização fundiária para fazer drenagem e pavimentação, pois não tinha dinheiro do orçamento municipal. E geram 60 milhões de reais para a Coab. E a parceria da HM, eu não disse, mas foi 1,5% sobre a venda. 316 milhões de reais, 1,5% vai entrar no caixa da Coab, a primeira parcela agora, 700 mil reais, porque ela vendeu para o nosso cadastro e atendeu a nossa demanda habitacional. Então, eu estou falando aí de quase, com a regularização fundiária, que eu falei de 400 milhões de reais, estou falando de quase 700 milhões de reais. Então, não é possível que a gente não enfrente essa questão no nosso país, de achar soluções para as faixas de interesse social. Eu preciso, senhor Celso, que o programa volte ativa com tudo, em todas as faixas. O senhor é um cara que sempre nos atendeu aí, tanto a ABC quanto todas as entidades. Respeito muito o senhor. Estou falando do senhor porque o senhor tem muita coragem de estar onde está, e eu admiro muito isso. Porque precisa ter muita coragem para estar onde a gente está hoje, sendo um homem público. Então, eu agradeço a todos vocês, e em especial a GIZ, mais uma vez, que com certeza
daqui a um ano, vocês vão estar sentados em algum lugar aí do país e vão estar anunciando um grande programa, um grande projeto, e a gente vai atender as famílias que mais necessitam da nossa ajuda, e com isso nós vamos com certeza diminuir a desigualdade social do nosso país. Muito obrigado a todos.